Olá, pessoal, tudo bem? Primeira série do ensino médio. Primeira série. Na aula de segunda-feira, nós começamos a estar falando com vocês, né, sobre equação exponencial. Então, na nossa aula de segunda-feira, nós falamos com vocês um pouco sobre equação exponencial e eu fiquei nessa aula, estar trabalhando com vocês a questão de alguns exemplos, né? Que envolvem equação exponencial. Então, nós vamos estar falando agora, vamos estar resolvendo com vocês esses exemplos sobre equação exponencial, tá? Vamos lá. Nós temos aí 7 equações exponenciais, né? Das quais nós vamos resolver com vocês todas elas passo a passo. Primeiramente, o que faz dessas equações uma equação exponencial? Primeiro, por que uma equação? Elas são equações pelo fato de serem igualdades algébricas, certo? Por que elas são equações exponenciais? Porque todas elas possuem variáveis, possuem incógnitas no expoente. E toda igualdade algébrica que possui incógnita no expoente, nós chamamos de equação exponencial. Ó, todas elas são equações exponenciais, pois todas elas possuem incógnitas no expoente. Ok? Gente, então vamos lá. Letra A, né? 2 elevado a 5x mais 3 é igual a 2 elevado a 3x menos 11. De uma forma meio que errada, né, de se falar, nós sabemos que toda vez que a gente tem uma equação exponencial, nós vamos fazer aparecer o mesmo expoente de ambos os lados para podermos simplificar essa equação, isto é, de uma forma mais chucra falando, né, cancelar as bases. Uma vez que as bases são iguais, nós vamos, estilo assim, ignorá-las, né? Igualamos os expoentes e resolvemos. Por exemplo, nós temos aqui 2 elevado a 5x mais 3, que é igual a 2 elevado a 3x menos 11. Temos uma potência de base 2 no lado direito, esquerdo da equação e outra potência também de base 2 do lado direito da equação. Então, de ambos os lados, nós só temos uma potência de base 2, outra potência de base 2. Se nós temos apenas uma potência de base 2 aqui e outra potência de base 2 aqui, a gente já pode simplificar ela, a gente já pode ignorar, né? Ó, ignoro 2, ignoro 2. Ignoramos as duas bases que são iguais. Resultou em quê? 5x mais 3 e 3x menos 11. Ou seja, 5x mais 3 é igual a 3x menos 11. 5x mais 3 é igual a 3x menos 11. Virou uma igualdade, não virou? Agora é só resolver a equação. Letras para um lado, números para o outro. O 3x está positivo, passa para esse outro lado, ele fica negativo. O 3 que está positivo passa para o outro lado, ele fica negativo. Então vai ficar 5x menos 3x igual a 11 negativo menos 3. 5x menos 3x, 2x. 11 negativo menos 3. Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Vai dar menos 14. O 2, ele está multiplicando. Mas ele também passa para o outro lado, ele vai ficar dividindo.
Então, vai ficar 14 negativo dividido por 2. 14 negativo dividido por 2, 7 negativo. Porque menos com mais, menos. 14 dividido por 2, 7. Então, vai dar 7 negativo como resultado. Ok? Letra B. 3 elevado a 4x menos 15 é igual a 243. E, Diógenes, não tem como a gente resolver aqui. Por quê? Para resolver, você falou que tem que aparecer a base 3 de um lado e a base 3 de outro. Certo? Seria o mais fácil, né? Mas aqui não apareceu. Tem uma potência de base 3 de um lado e do outro lado eu tenho apenas um número. Esse número, a gente vai verificar se dá para a gente escrever ele através de uma potência de base 3. Será que se eu multiplicar o 3 vezes 3, uma certa quantidade de vezes, vai dar 243? A gente tem que tentar, né? Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Então, vai ficar 243. Então, ó, se a gente multiplicar o 3 vezes 3 5 vezes, o resultado dá 243. Então, nós podemos substituir o 243 por 3 elevado à quinta potência. Então, vai ficar 3 elevado a 4x menos 15 é igual a 3 elevado à quinta potência. Ok? Olha, apareceu agora uma potência de base 3 de um lado da equação e outra potência de base 3 do outro lado da equação. Podemos cancelar, né? Não é bem cancelar, mas sim ignorar as duas bases, né? Ignorando as bases que são iguais, nós sabemos então que 4x menos 15 é igual a 5. 4x menos 15 é igual a 5. O 15 está menos, ele passa para o outro lado, ele fica mais. 4x é igual a 15 mais 5. 15 mais 5, 20. 4x ele é igual a 20. O 4 não está multiplicando x, ele passa para o outro lado, ele fica dividindo. 20 dividido por 4, x é igual a 5. Pronto, descobrimos o valor de x. Qual é o valor de x? 5. Então, nós descobrimos que o valor de x aí é igual a 5. Ok? Letra C. A letra C, nós temos 2 elevado a 5x mais 3, que é igual a 8 elevado a x mais 2. 2 elevado a 5x mais 3, que é igual a 8 elevado a x mais 2. Diógenes, aqui nós temos uma potência de base 2. Aqui nós temos uma potência também, mas a base é 8. E aí? As potências são de bases diferentes, não dá para a gente simplificar aqui, né? Não dá para a gente ignorar as duas bases porque elas são diferentes. Mas nós sabemos que 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Ou seja, nós sabemos que se a gente multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes, o resultado será 8. Então, sabemos que 2 elevado ao cubo resulta em 8. Logo, no lugar do 8, nós vamos poder colocar 2 elevado ao cubo. Porque é o 2 vezes 2, 3 vezes. Então, olha, 2 elevado a 5x mais 3. No lugar do 8, nós colocamos 2 elevado ao cubo, porque 2 elevado ao cubo é 8. Então, vamos sempre ter que procurar, pessoal, fazer aparecer uma potência
de a mesma potência de ambos os lados da equação. Vai ter casos que isso não será possível? Sim, terá casos, que é o caso da letra F e G, mas aí a gente vai usar uma outra ferramenta. Mas olha, nesses casos são possíveis. É possível aparecer a base 2, então facilita muito a nossa vida. Então, ó, vai ficar 2 elevado ao cubo elevado a x mais 3, ou seja, x mais 2, ou seja, nós temos aqui uma potência de uma potência. Nós temos aqui uma potência de uma potência. Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vamos conservar a base 2 e vamos multiplicar os expoentes. Vai ficar 2 vezes x mais 2. 3, quero dizer, perdão, falei errado. 3 vezes x mais 2. Então, vai ficar 2 elevado a 5x mais 3, que é igual a 2 elevado a 3 vezes x mais 2. Ok? Multiplicando. Ó, as potências não são iguais, não tem a mesma base, nós ignoramos a base. Lembrando, então, que potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes. Conteúdo de sexto ano do ensino fundamental. Isso daí é algo que vocês devem saber, mas caso não se lembre, eu estou falando. Agora, ignoramos as nossas bases e sabemos que 5x mais 3 é igual a 3 vezes x mais 2. Certo? 5x mais 3 é igual a 3 vezes x mais 2. Vamos multiplicar o 3 vezes o x e o 3 vezes o 2. Então, vai ficar 3 vezes x mais 3 vezes 2. Certo? 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 2, 6. Ficou a seguinte equação, ó. 5x mais 3 é igual a 3x mais 6. Ficou essa seguinte equação. Para resolver essa equação, temos que separar letras de um lado, números do outro. Então, 3x que está positivo passa para o outro lado, ele fica negativo. E o 3 que está positivo passa para o outro lado, ele fica negativo. Vai ficar 5x menos 3x é igual a 6 menos 3. 5x menos 3x, 2x. 6 menos 3, 3. Aí vai ficar 2x é igual a 3. O 2 está multiplicando, passa, fica dividindo, x é igual a 3 meios. Ok? Encontramos o valor de x. Então, vai ficar 3 meios. Ok? Agora, temos a letra D. A letra D, ó, é 5 elevado a 2x mais 9, que é igual a 1/125 avos. Essa é a letra D. Para a gente fazer a letra D, nós temos que lembrar de uma coisa. Eu posso inverter uma fração. Eu posso inverter uma fração. Mas na hora que eu inverto a fração, eu também inverto, né, o sinal do expoente. Se o expoente da nossa fração é um expoente positivo, ele passará a ser negativo. Se é negativo, ele passará a ser positivo. Nesse caso aqui, ó, temos uma potência de base 5. Aqui nós também teremos uma potência de base 5. Mas nós não temos. Mas se a gente for multiplicar o 5 vezes 5, vai chegar a 125. Ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Se nós multiplicarmos o 5 vezes 5 3 vezes,
O resultado será 125. Então, eu tenho que encontrar uma maneira de tirar o 125 do denominador e levar ele para o numerador. O que a gente faz? Inverte a base. Ó, em vez de ficar 1 sobre 125, vai ficar 125 sobre 1. Aqui, como não tinha expoente, nós sabemos que a nossa base estava elevado a 1, não é? Como a gente teve que inverter a base, o sinal do expoente muda. Então, em vez de ficar elevado a 1, vai ficar elevado a menos 1. Não precisa colocar o novo denominador, né? Que é 1. E nós sabemos que 125 é a mesma coisa que 5 vezes 5, 3 vezes. Ou seja, 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Então, no lugar do 125, nós vamos colocar 5 elevado ao cubo. Então, vai ficar 5 elevado a 2x mais 9, que é igual a 5 elevado a 3 elevado a menos 1. Mais uma vez, nós temos uma potência de potência. Potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar 5 elevado a 2x mais 9, que é igual a 5 elevado a 3 vezes menos 1. Ok? Olha, as bases ficaram iguais. Dá para cancelar, dá para a gente ignorar as bases. Ignorando 5, ignorando 5. Sobrou apenas o que para a gente igualar? 2x mais 9 é igual a 3 vezes menos 1 menos 3. Ou seja, 2x mais 9 é igual a 3 negativo. O 9 está mais, passa para o outro lado, fica menos. Então, vai ficar 2x é igual a 3 negativo menos 9. 2x é igual a 12 negativo. O 2 está multiplicando, passa, fica dividindo. X é igual a 12 negativo dividido por 2. Menos com mais, menos. 12 dividido por 2, 6. X é igual a 6 negativo. Ok? Temos agora a letra E. A letra E, ela fala o seguinte para a gente, que 2/3 elevado a 4x mais 11 é igual a 27/8 elevado a 2x menos 5. Para a gente resolver isso daí, nós vamos buscar colocar essas duas bases iguais. Às vezes, pelo fato da gente olhar aí, a gente acha que não é possível colocar essas duas bases iguais. Mas a gente sabe que se a gente multiplicar o 2 vezes 2, 3 vezes, vai dar 8. E se a gente multiplicar o 3 vezes 3, 3 vezes, vai dar 27. Então, nós sabemos que isso daqui é o inverso dessa potência, dessa base, elevado ao cubo. Diógenes do céu, como que eu vou identificar isso? Você vai ter que procurar sempre transformar as potências, as bases das potências numa equação, em uma equação exponencial na mesma base. Você vai procurar todos os métodos. Para isso, você vai ter que utilizar toda a matemática básica que você já aprendeu até aqui. Ok? Então, olha, primeiro passo, vamos ter que inverter o 27/8, porque não dá 2/3. Então, o 8 tem que vir para cima, o 27 tem que vir para baixo. Então, invertendo. Como aqui estava elevado a 1, né, vai ficar elevado a menos 1. Então, vai ficar 8 27/8 elevado a menos 1, porque eu inverti a base. Então, toda vez que eu inverto a base, coloco elevado a menos 1, né? Posso se dizer isso. Então, isso daqui, como eu inverti, isso daqui invertido é elevado a 2x menos 3. 2x menos 5, perdão. Nós sabemos que 8 27/8 é 2/3 vezes ele mesmo 3 vezes.
Então, 2/3 vezes ele mesmo 3 vezes, elevado a menos 1, elevado a 2x menos 5. Ok? Chegamos em duas potências de bases iguais, né? Uma do lado direito da equação, a outra do lado esquerdo. Então, podemos ignorar as nossas bases. Ignorando as bases que são iguais, vai ficar 4x mais 11 é igual a 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 2x menos 5. Né? Para multiplicar o menos 3 vezes 2x menos 5, nós temos que aplicar a propriedade distributiva. Então, vai ficar 4x mais 11 é igual a menos 3 vezes 2x e menos 3 vezes menos 5. 4x mais 11 é igual a menos 3 vezes 2x, menos 6x. Menos com menos mais, 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar 4x, né? O 6x está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. 4x mais 6x. O 11 que estava positivo, passa para o outro lado, fica negativo, que é igual a 15 menos 11. 6x mais 4x, 10x, 15 menos 11, 4. O 10 está multiplicando, passa, fica dividindo. X é igual a 4 décimos. Dá para simplificar por 2. 4 dividido por 2, 2. 5, 10 dividido por 2, 5. Então, na realidade, o valor de x é 2/5. Ok? Letra F. A letra F... Ah, Diógenes, olha que massa, já dá para... Não dá, né, Diógenes? Porque o expoente aqui é y mais 3 e 2y menos 2 menos o número. Gente, se eu tenho uma equação exponencial, onde eu tenho bases com expoentes na forma, com expoente de incógnita, mais o número e menos o número, você nem tenta colocar esses termos com a equação igual. Então, como nesse caso é menos 62, nós nem vamos tentar igualar os dois lados apenas a duas potências. Não. É muito trabalhoso e em alguns casos é até impossível. Como nesse caso. Esse caso não é possível. Então, nós vamos ter que partir das propriedades de potência e utilizar todo o nosso raciocínio lógico aqui possível. Olhem aqui. 2y mais 3 menos 62 é igual a 2y elevado, 2 elevado a y menos 2. É uma equação exponencial, mas só que nela está menos 62. Então, não dá para colocar elas aqui em potências de base iguais. Ah, Jorge, mas aqui é o 2, ó. Cadê o mouse? Aqui é o 2, aqui é o 2, já está potência de mesma base. E esse 62? Tem como colocar ele potências? E eu somar aqui, teria como eu somar? Não teria. Então é impossível colocar em apenas uma potência de um lado, apenas uma potência do outro, para a gente ignorar as bases. Não é possível. Então, nós vamos começar a destrinchar as propriedades matemáticas que foram usadas para chegar até aqui. Olha aqui. Aqui nós temos 2 elevado a y mais 3. Temos aqui uma base e a soma de dois expoentes. Calma aí, nós sabemos que multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, ó, conservei a base e somei os expoentes. Então, significa que aqui houve uma multiplicação de potências de mesma base. Então, se é uma multiplicação de potências de mesma base, significa, então, que nós teremos
2 elevado a y vezes 2 elevado ao cubo. Por quê? Toda vez que eu tenho uma adição de potências, de expoentes, em uma única potência, nós sabemos que houve ali uma multiplicação de potências de mesma base. É o que aconteceu aqui. Menos 62, que é igual a 2y menos 2. 2 elevado a y menos 2. Aqui eu não tenho uma adição de potências de... Aqui eu não tenho uma adição de expoentes, né? Eu tenho uma subtração de expoentes. Então, nós sabemos que o expoente está um menos o outro. E nós sabemos lá do sexto ano que divisão de potências de mesma base conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui conservou a base e subtraiu os expoentes. Se nesse caso aqui nós conservamos a base e subtraímos o expoente, significa que nesse caso aqui houve uma divisão de duas potências de mesma base. Ou seja, houve a divisão de 2 elevado a y dividido por 2 elevado ao quadrado, que é 2 elevado a 2. Aqui houve uma multiplicação de potências de mesma base, aqui uma divisão de potências de mesma base. Por que aqui houve uma adição de potências de mesma base? Porque conservou a base, somou os expoentes. Aqui houve uma divisão de potências de mesma base, porque conservou a base das duas potências, que é 2, e subtraiu os expoentes. Tá. Formou algumas potências que dá para serem resolvidas, então vamos resolvê-las. 2y é igual a 2 elevado ao cubo, 8. Menos 62, que é igual a 2y, dividido por 2 elevado ao quadrado, que é 4. Tá. Sobrou 2 elevado a y. Diógenes, como que nós vamos resolver esse 2 elevado a y? 2 elevado a y é igual a qualquer outra letra. Então, toda vez que eu tenho uma potência com um expoente na forma de uma incógnita, nós vamos chamá-lo de uma outra letra qualquer. Assim como o ano passado vocês viram lá em equação biquadrada, certo? Então, vamos chamar o 2 elevado a y de uma letra. Vamos chamá-lo de h. 2 elevado a y é igual a h, ok? 2 elevado a y é igual a h. Então, por que h? Porque eu quis, você pode escolher a letra que você quiser. Então, onde tem 2 elevado a y, você vai colocar h. Então, é 2 elevado a y vezes 8. Então, vai ficar h vezes 8. Menos 62, que é igual a h dividido por 4. h vezes 8, 8h. Menos 62, h dividido por 4. O 4 está dividindo. Ele vai passar para o outro lado, ele vai ficar multiplicando. Então, vai ficar 4 vezes 8h dividido por 2. Ok? 8h menos 62, que é igual a h. Para multiplicar aqui, vou ter que aplicar a propriedade distributiva. 4 vezes 8h menos 62 vezes 4. Multipliquei o 4 por 8h e o 4 por 62. 4 vezes 8h, 32h. Menos 62 vezes 4, 248, isso é igual a h. Virou uma equação, letras para um lado, números para o outro. O h está mais, passa para o outro lado, fica menos. O 248 está menos, passa para o outro lado, fica mais. Ou seja, vai ficar 32h menos h é igual a 248. 32h menos 1h, 31h, que é igual a 248. O 31 está multiplicando, passa para o outro lado, fica dividindo. H é igual a 8, pois 248 dividido por 31 é igual a H, que é 8. Ah, Diógenes, que legal, nós já resolvemos, descobrimos o valor de H.
O objetivo nosso aqui era descobrir o valor de H ou o valor de Y? Descobrir o valor de Y. E a gente ainda não descobriu o valor de Y. A gente descobriu o valor de quem? De H. Mas nós afirmamos lá no início que 2 elevado a Y é igual a H, não é? Nós afirmamos lá no início que 2 elevado a Y é igual a H. E já descobrimos o valor de H, que é 8. Então, 2 elevado a Y é igual a 8. Ah, agora sim, ó. 2 elevado ao cubo é 8. Então, no lugar do 8, nós vamos colocar 2 ao cubo. Então, vai ficar 2 elevado a y é igual a 2 elevado ao cubo. Ignoramos as bases 2, sobrou apenas y igual a 3. Descobrimos o valor de y. Y igual a 3. Diógenes, então, sempre que tiver uma equação exponencial e estiver somando ou subtraindo mais um número sem estar elevado ao expoente ali, significa que a gente vai ter que chamar a nossa potência com expoente incógnita de uma letra? Sim. Sempre quando tiver uma soma ou uma subtração por um número em uma equação exponencial, nós sempre vamos ter que chamar a nossa equação que nós queremos descobrir de uma outra letra para lá no final nós encontrarmos o valor dessa incógnita. Vamos agora à letra G, que é algo muito parecido com a letra H. Ó, 2 elevado a 2x menos 9 elevado a 2 elevado a x mais 8. Isso é igual a zero. Ixi, que fuaca. Apareceu uma adição e uma subtração. E agora? E agora, Jorge? O que nós iremos fazer? Nós temos aqui, pessoal, ó, nós temos aqui 2 elevado a 2x menos 9 elevado a x. Menos 9 elevado a 2, menos 9 vezes 2 elevado a x. Com esse 2 elevado a x, não dá para a gente fazer nada. Mas dá para a gente fazer com esse 2 elevado a 2x. Porque aqui nós sabemos que entre o 2 e o x não aparece, mas existe ali um sinal de multiplicação. Então, está acontecendo ali uma multiplicação de expoentes. Então, uma multiplicação de expoentes significa que é uma potência de potência, ok? Então, significa que é o 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado. Olha, apareceu 2 elevado a x aqui, apareceu 2 elevado a x aqui. Também, ótimo, né? Potência aqui, a mesma potência aqui. Mas não tem como a gente ignorá-las, porque tem uma subtração e uma adição. Mas, então, nós vamos poder chamar o 2 elevado a x de uma letra. Lá na letra H, nós chamamos de H, né? Aqui nós vamos chamar de M. Então, 2 elevado a x é igual a M. Ok? Olha, M não é 2 elevado a x ao quadrado, então vai ficar M ao quadrado. Menos 9M, no lugar do 2 elevado a x, colocamos M, mais 8, que é igual a zero. Então, ficou M ao quadrado menos 9M mais 8 é igual a zero. Virou uma equação de segundo grau. Aí é só resolver a equação de segundo grau. Primeiro, encontramos o valor de A, que é 1, o valor de B, que é 9 negativo, o valor de C, que é 8. Jogamos no delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. Menos 9 ao quadrado, 81. Menos 4 vezes 1, 4.
vezes 8, 32. 81 menos 32, delta é igual a 49. Encontramos o valor de delta. Agora vamos encontrar o valor de m. Olha, pessoal, aqui eu errei, coloquei x por força do hábito. Mas aqui não é x. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Aqui é m, ok? Desculpa. Houve o erro de digitação e, infelizmente, não dá para eu corrigir agora. Então, houve m. Aqui é m, tá bom? Então, m não é x, é m. M é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. No lugar do b, colocamos o 9 negativo. No lugar do delta, colocamos 49. No lugar do a, colocamos 1. Então, vai ficar menos 9, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes 1. M, não é x, é m, é igual a menos com menos, mais. Então, vai ficar 9 positivo, mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 49? 7, dividido por 2 vezes 1. Está na hora da gente encontrar o M' e o M duas linhas. M', lembrando que aqui eu copiei x errado, aqui é M, tá? M' é igual a 9 mais 7 dividido por 2. 9 mais 7, 16, dividido por 2, 8. M duas linhas é 9 menos 7, dividido por 2. 9 menos 7, 2. Dividido por 2, 1. Encontramos os valores de m. Quais são os valores de m? Os valores de m são 8 e 1. Mas nós não queremos o valor de m, nós queremos o valor de x. Mas lá no início, nós falamos que 2 elevado a x é igual a m. Né? 2 elevado a x é igual a m. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 8. E 2 elevado a x vai ser igual a 1. Que número de potência, que potência de base 2 é igual a 8? 2 elevado ao cubo. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. Cancela. X é igual a 3. E também 2 elevado a x é igual a 0. Lembra-se, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, qual potência de base 2 que vai resultar em 1? 2 elevado a 0. Então, vai ficar 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a 0. Cancelamos, não. Ignoramos as bases. Sobrou apenas x igual a 0. Então, descobrimos os dois valores de x. Quais são os dois valores de x? X é igual a 3 e x é igual a 0. Esses aqui são os valores de x. Aqui, ó, mais uma vez, é m, tá? Não é x. Foi digitação meu, desculpa. Gente, a aula chegou ao fim. Resolvemos equações, vários tipos de equações exponenciais. E espero que nessa aula, né? Espero que nessa aula agora vocês possam ter entendido todo o conteúdo que a gente passou. Lembrando que na aula que vem, isto é, na aula de amanhã, nós já vamos estar começando a falar sobre função exponencial, tá bom? Então é isso, se cuidem, tenham todos uma ótima quinta-feira.